concordar com o ministro. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo, permitindo a eleição de Lula na última eleição. Isso daí mostra uma grande diferença que os argentinos souberam a lição à base de 140% de inflação e quase metade da população na pobreza, que foi o mal pior é a esquerda, o mal pior são os comunistas, o mal pior é Lula da Silva, né? Espero que a gente consiga o mais rápido possível recobrar a maturidade para fazermos uma oposição mais uníssona nessa casa. Mas isso dito, presidente, eu tenho que ressaltar aqui a postura do ministro para com Vossa Excelência. O ministro se irritou, chegou a exaltar-se um pouco com Vossa Excelência, por ter cortado a palavra dele para lhe chamar a atenção e retornar ao foco matéria dessa audiência pública de hoje. Eu relembro aqui que, na legislatura passada, enquanto o presidente era Jair Bolsonaro, a CCJ, propositalmente, deputado Messias, tinha na linha de frente parlamentares só mulheres do PT, do PCdoB, do PSOL e várias outras. Porque quando elas levantavam a voz, provocavam o início de um barraco, qualquer um que reagisse era taxado de machista. Então, eu espero que nós tenhamos a maturidade para deixar de lado essa tensão política e um jogo baixo de ficar acusando uns aos outros de racista, sexista, misógino, xenófobo, porque isso daí é a estratégia da esquerda identitária para bloquear o debate. Hoje em dia no Brasil não tem mais debate. Se você é contra as cotas raciais, você é racista. Se você é contra o PLC 122 ou qualquer pauta LGBT nas escolas, você é homofóbico e assim por diante. E eu também começo aqui falando de uma foto emblemática. Quando Lula foi eleito e tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que, teoricamente, representavam as minorias. Deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI e assim por diante. Numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, em uma fala capacista, né, em que ele disse que não estaria disposto a tirar fotos de andador, por ocasião de sua cirurgia no quadril. Inclusive a senadora Mara Gabrilli, com quem eu discordo de várias pautas, teceu duras críticas ao presidente Lula naquele momento. No entanto, agora, além da pauta dos deficientes físicos, temos aqui também a questão negra, né? Lula diz que, segundo a Folha, mudou o critério para a escolha do próximo ministro do STF. Ao passo que Flávio Dino, em 2014, ele se declarou branco em 2014 para a sua eleição de governador do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino se declarou pardo na sua reeleição. E agora a Folha diz que Dino deve ser o 5º negro na história do STF. Minha primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? E, além disso, outra pergunta: o senhor acha que o Lula usou a militância identitária só para se eleger e agora governa, pouco se lixando, para essa mesma militância identitária? Eu finalizo aqui falando ainda da dama do tráfico, para um aspecto que ainda não foi levantado. A dama do tráfico, prezado Nicolas, ela chegou ao Ministério da Justiça, antes dela chegar ao Ministério da Justiça, ela foi deputada estadual. Ela é uma das fundadoras do PSOL. E já foi pega em gravação telefônica falando mais ou menos o seguinte: eu roubei sim, mas eu roubei para criar o partido. Ela estava se referindo a desvio das mensalidades de sindicalizados. Pessoas que se associam a uma classe sindical, ela pegou o dinheiro dessas pessoas e usou para criar o PSOL. Foi dinheiro para a campanha do João Willis, dinheiro para a campanha de Chico Alencar e assim por diante. Essa pessoa é que, se continuar tendo portas abertas no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, vai continuar trazendo problemas para os senhores. Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares, de 2021, para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Nunca se imaginou que teria que ter ali um artigo: é proibido trazer pessoas condenadas a 10 anos por associação ao tráfico, de terem as suas custas e diárias pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos de Vossa Excelência para vir a Brasília. É lamentável que o princípio da moralidade só seja evocado para evitar que Alexandre Ramagem seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Ou então, para outros... Meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente. Ou então, para outros casos, como, por exemplo, o cancelamento da graça presidencial para Daniel Silveira. Então, isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia.
Ministro, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero... cumprimento o deputado. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é uma grande novidade. E, principalmente, também fico muito surpreso também com o fato de que o deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Só queria lembrar o deputado que o governo do presidente Lula lançou, há 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Esse programa é um programa que conta com a participação de mais de 17 ministérios, cujo orçamento dá mais de 6 bilhões de reais, e que possui uma série de ações estruturantes e que vão, de fato, mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Em relação ao uso da legislação anterior, é o que foi dito aqui, né? Eu sou ministro de Estado e, na verdade, algumas portarias ou alguns instrumentos legislativos, eles não servem de guia porque eles não são feitos por um governo apenas, são estruturas de Estado. E eu usei a portaria da antiga ministra para demonstrar que, se houve falta de controle ou não na emissão de passagens, ela é o resultado direto de seguir regras que já foram estabelecidas antes mesmo desse ministério, né, e com esse ministro continuar a funcionar. Agora, deputado, acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade.